Irmãos amados, vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 19. Esse é um dos salmos mais lidos aqui na igreja, em nossas liturgias. Mas é um salmo que nessa manhã ele servirá para a nossa edificação, como toda a palavra de Deus nos edifica. Então a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante que espada de dois gumes, a ponto de separar alma de espírito, junta de medula, ou seja, ela separa até aquilo que é inseparável, porque alma e espírito são a mesma coisa. Salmo de número 19, todo o salmo. Irmãos, vamos ler em uníssono esse salmo, mesmo assentados. Haja vista, nós estamos bem aculturados a ele. Então, mesmo assentados, na versão NAA, Nova Almeida Atualizada, faremos a leitura do texto sagrado, que assim diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Só com a leitura do salmo você já foi abençoado, mas seremos ainda mais com a explicação do texto sagrado. Irmãos, o livro de Salmos, ele é dividido em grandes 5 blocos. O livro de Salmos é o único livro da Bíblia que ele não é tratado por capítulo. Então, quando você for mencionar um salmo, você não deve dizer Salmo capítulo 19, mas deve afirmar Salmo de número 19. Fazendo um adendo, há outros livros na Bíblia que eles também não têm capítulos, mas em razão do seu tamanho, não pelo fato de serem livros que foram compostos como o livro de Salmos. Tá? Por exemplo, um exemplo disso é o livro de Judas. Se você vai falar sobre o livro de Judas, você não afirma Judas capítulo 1, porque ele não tem capítulo, ele só tem versículos. Então é Judas versículo 10, ou versículos de 10 a 15. E outros livros também seguem esse mesmo rito, ou seja, eles só têm versículos. Mas Salmos é o único livro que ele é dividido por números, tá?
Então, o que temos em Salmos? 5 blocos. O primeiro deles vai do Salmo 1 a 41. O segundo bloco, do Salmo 42 a 72. O terceiro, do Salmo 73 a 89. O quarto bloco começa no Salmo 90 e vai até o Salmo 106. É o menor de todos os blocos. O último bloco é do Salmo 107 a 150. O primeiro bloco, que é o qual nós nos encontramos, onde constam os salmos de 1 a 41, ou seja, 41 salmos, desses 41, Davi escreveu 37. Ou seja, nesse primeiro bloco, só temos 4 salmos que não foram escritos por Davi. Outros 37 foram escritos por ele, inclusive o Salmo de número 19. Daí eu já estou afirmando que o autor do Salmo 19 é o próprio Davi, que nesse bloco escreveu 37 dos 41 salmos. Mas a questão é, de que trata o Salmo 19? Ele trata sobre a forma como Deus se revela. Então, de que maneira Deus se revela ao homem? Nós temos aqui, irmãos, nesse salmo, 2 grandes apresentações do Senhor. E na última parte deles, nós temos então o Senhor se revelando salvadoramente. Então, para você entender, eu já vou enunciar antecipadamente. Do versículo 1 ao verso de número 6, Deus está se revelando de modo natural. Ou seja, Deus está se revelando pela ordem criada, por tudo que Ele criou. Dos versículos 7 a 11, Deus se revela de modo especial. Então, de modo especial, Ele está se revelando por meio da Escritura. A Escritura é a revelação especial de Deus. Nos versículos de 12 a 14, a gente nota então que o salmista apresenta a Deus como sendo um Deus salvador. Então ele se revela salvadoramente àqueles que nele creem. Vamos parte por parte para a gente entender. Primeira parte, versos de 1 a 6. Observem que aqui Davi vai tratar exclusivamente de uma revelação que Deus faz de modo geral e de modo natural. Então, a criação, segundo o Salmo de número 19, ela revela a existência de Deus. Observem, os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento é céu, tá? O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, aqui o recurso da poesia hebraica está sendo utilizada, porque o livro de Salmos ele faz parte do bloco dos livros poéticos. E aqui nós temos uma profunda poesia inspirada pelo Espírito Santo, a saber, o próprio Deus, para apresentar de que forma Deus se revela. Então, observem que primeiro ele aponta para cima. Os céus proclamam a glória de Deus. Mas nos cabe uma pergunta: o céu fala? Aí ele vai repetir a ideia na parte B do verso 1. O firmamento, que é céu, anuncia as obras de suas mãos. E a gente insiste na pergunta: o céu fala audivelmente? Perceberam? O céu ele está proclamando a glória de Deus, e o céu está anunciando as obras das mãos do Senhor. Verso 2: um dia discursa a outro dia. O dia, ele tem boca para falar. Então, como ele discursa? Observem, um dia discursa a outro dia. Agora ele vai para o inverso. E uma noite revela conhecimento a outra noite. Agora, o verso de número 4, Davi vai responder o questionamento que eu fiz. Como o céu
o dia e a noite fala, se não tem boca? Olha o verso 4. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí ele agora vai apontar para o sol. Aí pôs uma tenda para o sol. E a gente se pergunta, mas como o sol pode ter uma tenda? Ora, irmãos, o sol é um dos principais astros da ordem criada. Sem sol não há vida humana. Até a lua depende do sol, porque ela espelha o sol para que a gente possa então contemplar durante a noite. Mas como é a ideia de Deus pôr uma tenda para o sol? Vejam só, durante o dia você avista o sol, e de todas as partes do mundo se avista o sol. Mas nós precisamos combinar que há um dado momento que o sol é retirado de cena. O que Davi está dizendo é que é como se Deus puxasse uma tenda e escondesse o sol da terra. É claro que a gente sabe que a terra faz o seu movimento de rotação. Então, quando aqui é de dia, no outro lado da terra nós temos a noite. Mas de modo poético, Davi ilustra isso dizendo que Deus pôs uma tenda para o sol. Ou seja, nós vemos o sol, mas quando essa tenda é puxada, ele é escondido da nossa vista. E então nós passamos a ver a lua, que também irradia então os raios do sol. Observem, irmãos, a profundidade dessa poesia. A percepção que Davi, naquela ocasião, sem a demonstração científica que temos hoje, ele tinha acerca da criação. Obviamente que aqui é o próprio Deus, por meio do Espírito Santo, dizendo, é assim que eu me revelo. E de modo poético isso vai sendo posto. De maneira monumental ele vai construindo toda essa ideia. Que quando passamos a compreender, vamos nos impressionando com essas verdades. Por quê? Porque a compreensão da existência de Deus, sobretudo da sua revelação especial, que falaremos mais à frente, a partir do verso de número 7, é um ponto de partida para a sabedoria. Porque a Bíblia vai chamar aqueles que creem no Senhor de sábios, mas aqueles que rejeitam ao Senhor, ela chamará de tolo. De tolo. É o contrário do sábio. Vejam o Salmo de número 14, verso de número 1. Olha de que a Bíblia chama o descrente. Tolo e insensato são as mesmas coisas. Diz o insensato em seu coração. O que diz o insensato? Não há Deus. A Bíblia está falando de quem? Daquele que nega a existência de Deus. Os ateus fazem isso. E a Bíblia está os chamando de insensatos. Olha a continuação do versículo 1. São corruptos e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. A negação da existência de Deus se configura em tolice. A afirmação da sua existência e a crença, a fé na sua revelação especial, demonstram sabedoria. Observem que são ideias antagônicas, cada uma delas está em uma ponta. O insensato diz, não existe Deus. E aí a própria Escritura vai dizer, você que afirma que Deus não existe, você é um insensato, você é um tolo. Mas a mesma Escritura
que revela a existência de Deus, dirá aos filhos de Deus: é sábio acreditar em sua gloriosa existência. Então observem, irmãos, como Davi constrói o Salmo de número 19, iluminado, ou melhor dizendo, iluminado somos nós. Davi foi inspirado pelo Espírito Santo. Observem agora, verso 5, que é como noivo, aqui ele está falando do sol. O sol é como noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Davi não está dizendo que o sol merece ser cultuado, porque o sol é criatura, e criatura não deve ser cultuada. Nenhuma criatura deve ser cultuada, inclusive os anjos. Os anjos são criaturas. Por isso que o anjo, lá no Apocalipse capítulo 22, quando João se prostrou para adorá-lo, o anjo disse a João que se levantasse, porque ele era conservo de João, ou seja, ele era servo de Deus, como João era servo de Deus. E o anjo conclui: adora a Deus. Nenhuma criatura deve ser adorada, inclusive o sol também não. Então, observem o verso de número 6. Ele é como um noivo, saindo dos seus aposentos, se alegrando como um herói, e ele percorre todo o seu caminho. O que é que ele quer dizer? Irmãos, o sol não nasce e se põe no mesmo lugar. A gente sabe disso. O sol nasce no oeste e se põe no leste, ou ao inverso. Talvez eu esteja me confundindo, tá? Mas desconsidere se eu me confundir. Geografia não é o meu forte. Mas fato é, o sol nasce em uma ponta. Observe, a percorrer o seu caminho. Foi a palavra que Davi usou. Detalhe, Davi não tinha o conhecimento científico que nós temos hoje. Eu vou repetir para você observar a profundidade da palavra de Deus. Ele diz assim, verso 6: principia em uma extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso. Então Davi entende que o sol faz um percurso, e ele faz. Ele nasce em uma ponta e ele se põe em outra. Ou seja, ao longo do dia o sol percorre uma jornada. É claro que aqui é a ótica daquele que está vendo. Para nós, em termos práticos, a Terra não está girando, em termos práticos. Para nós, a gente para e se durante um dia observar o sol, vai perceber que o sol vai percorrer de uma ponta a outra. E a questão é, por que tudo isso? O versículo 6, no seu final, vai dizer assim: e nada pode se esconder do seu calor. A intenção de Davi é dizer que os céus proclamam a glória de Deus, os céus anunciam as obras das suas mãos, o dia faz discurso sobre a existência de Deus, a noite revela a existência de Deus, o sol se apresenta como noivo a percorrer um caminho e está revelando a existência de Deus, porque ele pode ser visto, assim como o sol podem ser vistos o céu, o dia e a noite em todas as partes do mundo. Cite uma parte do mundo que o sol, a noite, o dia, o céu não pode ser visto. Nós estamos falando de quê? De toda a ordem criada. E nesse meio Davi diz que esses que foram criados estão revelando a existência de Deus. Qual é a implicação disso na vida daqueles que nunca ouviram o Evangelho e que nunca vão ouvir? Porque tem gente que nunca vai ouvir o Evangelho, irmãos. Todo dia nasce gente e morre gente. A implicação é: ninguém está autorizado a negar a existência de Deus. Ninguém. João Calvino dizia que é como se o homem tivesse em seu coração, eu vou usar uma palavra moderna, um sensor da existência de Deus. Então,
o homem, ele não é apenas um ser material, mas ele é antes um ser espiritual. Deus não criou o homem apenas enquanto matéria, mas lembrem que depois da criação de Adão, ele soprou em suas narinas o fôlego da vida. Adão tinha uma alma, Jesus tinha uma alma humana, o próprio Jesus tinha uma alma humana. Ah, pastor, mas eu nunca parei para pensar nisso. Irmãos, para ser um corpo sem alma, é um corpo morto. Jesus encarnado, ele tinha um corpo físico e tinha uma alma humana. Ele tinha uma alma humana. Essa alma humana não é a sua divindade, para que a gente não confunda uma coisa com outra. O próprio Jesus tinha corpo e alma humanos, obviamente que sem a herança do pecado. Obviamente que sem a herança do pecado. Ele nasceu, viveu, morreu, ressurgiu e foi assunto aos céus imaculado. Então, o homem, ele não é apenas um ser material, ele é também um ser espiritual. E todos os homens têm dentro de si como um sensor que acusa a existência de Deus. Somado a isso, a ordem criada está dizendo ao homem: Deus me criou. Quer você creia, quer você despreze essa verdade. Eu sou criatura e o Criador me criou. Aí você vai perguntar: pastor, mas qual a implicação de alguém se tornar injustificável diante da ordem criada que denuncia a existência de Deus? Paulo vai explicar, irmãos. Romanos capítulo 1, versos de 18 a 23. Vamos abrir a nossa Bíblia lá, que esse texto vai nos esclarecer muito. Romanos 1, de 18 a 23. Acompanhe essa leitura. Vejam que curioso, viu? Talvez você se pergunte assim: aquelas pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho, elas serão salvas? Não, elas não serão salvas. Quem nunca ouviu falar do Evangelho não será salvo, porque nunca ouviu falar do Evangelho. Porque ele não pode negar a existência de Deus, haja vista a criação está denunciando a sua existência. Romanos 1, de 18 a 23. Olha só o que diz o texto: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Então, o pecador quer afogar a verdade. O pecador, ele quer negar a existência de Deus. Verso 19: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles. Paulo está dizendo: olha, não há como negar a existência de Deus, porque a existência de Deus foi manifesta a eles. E aí o texto segue: porque Deus lhes manifestou, verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem, onde? Desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Paulo está dizendo: os atributos de Deus, visíveis e invisíveis, eles se manifestam. E eles se manifestam por meio da criação, daquilo que Deus fez. Ninguém pode chegar diante de Deus e dizer: eu não criei na sua existência, porque ninguém nunca me falou que Deus existe. Porque essa pessoa vai estar mentindo. Os céus estão proclamando. Os céus estão anunciando. O sol está percorrendo, dia a dia, está anunciando a existência de Deus. O dia e a noite está revelando. Não há linguagem nem há som, mas por toda parte se faz ouvir a sua voz. E que voz é essa?
A voz é: Deus existe. E essa verdade, ela é inegável. Porque de todos os lugares se vê o sol, se vê o dia, a noite. De todos os lugares se vê o sol, o céu. Portanto, nós estamos tratando de uma verdade que é inegável. E a verdade é que, ouçam o que eu vou lhes dizer. O ateu que afirma não há Deus, no coração dele, ele tem dúvida se de fato Deus não existe. Porque ele não foi feito apenas materialmente, mas até o ateu também tem uma alma. Como negar a existência de Deus? Há quem faça. E a Bíblia vai dizer: você é um insensato. É isso que a Bíblia vai dizer sobre os que negam a existência de Deus. O texto segue, verso 21. Porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração, olha a palavra aparecendo de novo. O coração de quem? O coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Lembram do que eu disse há pouco, que tolo e insensato é a mesma coisa? Se tornaram tolos e trocaram a glória de Deus, incorruptível, por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, os quadrúpedes e aos répteis. Então, a primeira coisa que Davi ensina aqui, irmãos, é que Deus se revela por meio de toda a ordem criada. Mas a gente precisa chamar a atenção que essa revelação, ou seja, a revelação natural ou geral, é assim chamada pela teologia, ela não salva o homem. Ela revela que existe um Criador poderoso que está acima do homem, mas ela não salva o homem. Ninguém é salvo porque crê, estou falando ironicamente, abre aspas, na mãe natureza, fecha aspas. A natureza não é mãe. Não use esse termo. O termo de mãe natureza é um termo tolo, insensato, porque a natureza, ela é criada. A gente pode até chamar Deus de pai da natureza, mas não devemos chamar a natureza de mãe. Ela foi criada por Deus. Então ela é criatura, e ela tem um propósito, porque ela existe. Ela existe para dizer ao homem: existe um ser superior a mim, que me criou, que está nos céus, e eu estou anunciando a vocês a existência dele. Então, a revelação natural, ela é insuficiente para salvar o homem, embora ela revele a existência de Deus. Segunda parte, de 7 a 11. Observem que Davi vai mudar abruptamente o discurso agora. Eu vou ler propositalmente o verso 6 e vamos ler o 7. Você vai perceber que ele vai mudar abruptamente. Verso 6. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso. E nada percorre, e nada pode se esconder do seu calor. Olha o verso 7. A lei do Senhor é perfeita. Ele mudou o tom. Ele mudou o tom. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Ou seja, o verso 11 está relatando o valor da revelação especial de Deus. Ela é mais valiosa que todo o metal mais precioso do mundo e o maior condutor de energia elétrica do mundo. O que, pastor? O ouro. O ouro
é o metal mais precioso na face da terra e é o maior condutor de energia elétrica do mundo. Davi está dizendo que se juntar todo o ouro e depurar como pó, a revelação especial de Deus é mais preciosa do que todo ele. E aí alguém vai pensar: pastor, mas eu corro atrás dos meus bens, das minhas riquezas. Não há riqueza que você possua que seja mais importante e valiosa que a revelação especial que é a Escritura Sagrada. Se a gente tivesse ciência disso, irmãos, a gente não seria, aproveitando para fazer uma breve aplicação, a gente não seria tão dado às coisas desse mundo. Você só tem um par de pés, mas você tem 50 calçados. Você só tem um corpo, mas já perdeu as contas de quantas roupas você tem. Não sou contra ninguém comprar roupas, não. Eu sou contra o acúmulo, porque a Bíblia é contra o acúmulo da riqueza. Se aquilo não lhe serve, pode servir para outra pessoa, e pode ser uma bênção para outra pessoa. Mas nós amamos tanto as coisas desse mundo, que a gente prefere ficar com roupas, sapatos e bens que deixaram de nos servir, em lugar de abençoar outras pessoas que seriam favorecidas pelo nosso gesto de generosidade. Sabe por quê? Ignorância com relação ao que de fato é valioso para nós. Jesus disse: não acumulem tesouro na terra. Façam isso no reino de Deus, os valores do reino de Deus, a prática da justiça, do amor, a prática do perdão, da longanimidade. Então valorizem o que de fato merece ser valorizado, os valores do reino de Deus. Em outras palavras, não se apeguem a esse negócio daqui. Pedro vai chegar a chamar o povo de Deus, a nomenclaturá-los de forasteiros. Forasteiros são aqueles que estão de passagem. Você é de fora, você não é daqui. Mas a gente não entende isso, irmãos. É por isso que a gente mata e morre por um monte de bregresso. A gente mata e morre por um monte de bagulho dessa terra. A gente tem matado e morrido por coisas que a gente não vai levar na nossa urna funerária. Sabe por quê? Porque a gente acha que há alguma coisa nessa terra que tenha valor. Tudo é passageiro. Você é um peregrino. Mas sabe por que muitas vezes os valores dessa terra são mais importantes para mim e para você, que a palavra de Deus, a quem Davi vai dizer: olha, não, o ouro depurado não tem a importância da revelação especial de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não nos apegamos à verdade. Nós não amamos essa verdade. Nós não nos deleitamos naquilo que a Escritura diz. E aí a nossa ignorância faz com que nós hajamos como pessoas insensatas, verdadeiros tolos. Despreza o que é eterno, mas ama o que é temporário. Você quer que eu use que palavra para descrever isso? Que inteligência tem alguém que despreza o que é eterno, mas ama o que é passageiro? Eu só encontro duas: tolice e insensatez. E é assim que muitas vezes agimos. Nos apegamos ao que vemos, mas não nos dedicamos àquele a quem não vemos. Sabe as palavras de Davi, inspirado pelo Espírito Santo. Vejam o verso 11: além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Em guardar o quê? Em guardar os preceitos, os juízos, o conhecimento da revelação especial de Deus, que é a Escritura Sagrada, é a palavra de Deus. E aqui Davi, irmãos, curiosamente, ele vai usar um conjunto de palavras para expressar
expressar a revelação especial de Deus. Volte seus olhos para o versículo 7. No versículo 7 você vai perceber que ele vai chamar a lei e o testemunho. Eu vou ler, verso 7. A lei do Senhor é perfeita. Ele está falando da revelação especial. Vai falar novamente. O testemunho do Senhor é fiel. Ele está falando da revelação especial. Verso 8. Ele vai usar outras duas expressões. As expressões são preceitos e mandamentos. Olha lá. Os preceitos do Senhor são. Olha a parte B. O mandamento do Senhor é. Ele está afirmando que todas essas palavras usadas, ele está apontando exclusivamente a revelação especial de Deus, a Escritura Sagrada. Verso de número 9. Outras duas palavras, olha lá. O temor e os juízos. Verso 9. O temor do Senhor é. No mesmo verso 9. Os juízos do Senhor são. Perceberam? Só aqui eu citei 6 palavras. No versículo 7, nós temos a lei e o testemunho. No verso 8, nós temos os preceitos e o mandamento. No verso de número 9, nós temos o temor e o juízo. 6 palavras usadas por Davi para apontar a revelação especial de Deus. Qual a importância da revelação especial de Deus? É que ela não apenas revela a existência de Deus, mas ela vai além. Ela revela Cristo Jesus. Ela revela a salvação a todo aquele que nela crê. A revelação especial de Deus, irmãos, é o chamado que nos alcançou. Você foi chamado à salvação externamente de que forma? Alguém falando para você sobre a ciência? Alguém falando sobre alguma ciência? Falando sobre opiniões pessoais? Você foi chamado à salvação pelo poder que há na palavra de Deus. Então essa mensagem adentrou aos seus ouvidos, desceu ao seu coração. O seu coração foi regenerado pelo poder do Espírito Santo para que você cresça. Para nós, a palavra de Deus, ela não contém, para nós, a Escritura, ela não contém a palavra de Deus. Pastor, estou escandalizada. Não, a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Escritura é a palavra de Deus. Toda a Escritura é a palavra de Deus. Paulo escreveu em 2 Timóteo 3, 16, 17, 18, se eu não estiver enganado, com relação à referência do texto. Paulo escreveu: toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção do homem na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, nós cremos no Evangelho porque generosamente Deus se revelou a nós. Você não é essa Coca-Cola toda, não é a última bolacha do pacote, você não é esse crentão que você talvez ache ser para escolher Deus. Não é. Baixa a bola. Foi a graça de Deus. Foi Deus se revelando a nós, não apenas como Criador, mas Ele se revelando agora como Salvador. Você é crente porque Deus dos céus se revelou a você de modo especial. Vejam só, Deus se revelou a nós de modo natural, mas também de modo especial. Agora, quais são os efeitos disso em nossa vida prática? Os versículos de 12 a 14 vão apontar. Observem agora a reflexão. Versículo 12. Primeiro, Davi vai apontar o perdão dos pecados. Verso de número 12. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Ele faz uma pergunta retórica. Quem é que pode discernir? Se você fosse o seu juiz, você seria justo com você? Responda essa pergunta.
você não seria justo com você. Porque para nós, costumamos ser benevolentes. Para os outros, costumamos ser penosos. Ou seja, a nossa justiça, ela é injusta. Se você fosse seu juiz, você seria injusto. Você iria se beneficiar. Por que não dizer? Você iria absolver a você mesmo de modo sumário. A sua justiça é injusta. E se você fosse salvo com base na sua justiça, você seria muito bem-vindo ao inferno. Graças a Deus que não é a nossa justiça praticada, porque se fosse, seríamos condenados. Então a pergunta de Davi é: quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Aí olha a colocação: absolve-me das que me são ocultas. Opa, Davi já disse que esse julgamento pessoal está perdido. Aí você vai perguntar: por quê, pastor? Porque existem faltas que são ocultas. Você sabe o que é falta oculta aqui? Falta oculta, necessariamente, não é aquela que você escondeu de alguém. Falta oculta é aquela que você praticou, mas não lhe veio à sua consciência. Ou seja, escute o que eu vou lhe dizer. Nós pecamos por comissão quando fazemos algo. Nós pecamos por omissão quando deixamos de praticar o bem que deveríamos ter praticado. E nós pecamos inconscientemente. Aí eu lhe pergunto: como você julgaria a si mesmo se você não tem domínio das faltas que lhe são ocultas? Isso é tão profundo, irmãos, que para vocês terem uma ideia, Jó, da Escritura Sagrada, ele se levantava de madrugada, todos os dias, e a oferecer um novilho pelos seus filhos. Porque Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado, tenham blasfemado contra o Senhor. Então, ele esfolava aquele cordeiro, que representava quem? Cristo Jesus, para o derramamento do sangue daquele cordeiro, cobrir os possíveis e muito prováveis pecados ocultos cometidos pelos filhos de Jó. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, meu amado irmão. Se eu lhe perguntar se você já pediu perdão pelos pecados que você praticou, a resposta vai ser fácil. Porque você vai dizer: claro, pastor, até nos cultos dominicais fazemos isso. Afinal de contas, a nossa liturgia tem um momento de contrição que nós confessamos os nossos pecados. Deixe eu arrochar o nó um pouco. Você confessa a Deus os pecados que você pecou por omissão? Porque a gente só lembra dos pecados que praticamos, ou seja, do mal que executamos, pecado por comissão. Mas a gente não confessa os pecados omissos. Tente lembrar uma oração que você fez, que você disse assim: Senhor, perdoa-me por aqueles pecados que eu deveria praticar o bem e me omitir. Perdoa-me pelo bem que eu não fiz. Seja honesto. Você já fez essa confissão alguma vez na sua vida? Algum dia você pediu a Deus perdão por aquilo que você deveria ter feito e você se omitiu de fazer? Isso que você se omitiu é tão pecado pelo mal que você praticou. Deixe eu arrochar um pouco mais o nó. Que agora, se a gente não tem pedido perdão pelos pecados por omissão, esse é pior ainda. Quando você pediu a Deus perdão pelos pecados que são ocultos à sua consciência? Você já fez isso alguma vez na sua história de vida? Pois é.
Davi está chamando a atenção para isso. E a gente não costuma fazer, irmãos. Como podemos estar em um culto, alçar a nossa voz ao trono de graça, dizer ao Senhor, eu te amo, mas o nosso coração está cheio de pecado. Lavar o corpo é fácil, né? Não é fácil? É fácil você tomar banho, lavar os cabelos, trocar de roupa. O difícil é o seu coração e a sua mente. O difícil é se humilhar na presença do Altíssimo e reconhecer quem de fato nós somos. O difícil, irmãos, é ter uma mente santa e um coração reto diante do Senhor, que pelas nossas forças nunca serão, mas pela graça de Deus por meio de Cristo, um dia isso chegará à plenitude. Esse é um dos efeitos da salvação. O pecador olha para si e diz, meu Deus, como eu sou miserável, eu sou um desgraçado. Que merecimento há em mim? Que dignidade eu tenho? Que direito eu vou requerer diante do Senhor? Olha agora o verso de número 13. Davi agora vai falar sobre a dependência da graça de Deus. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então eu serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Davi está dizendo, Senhor, não deixe que eu pense a meu respeito mais do que o que devo. Não deixe que eu esteja confiado na minha autossuficiência. Guarda o meu coração dessa soberba. Livra-me dessa maldição. Que ela não domine o meu ser. Então, se livre for de achar salvação por obras pessoais, se livre for, eu serei irrepreensível e eu ficarei livre de grande transgressão. Qual é a grande transgressão que ele se refere? A soberba. Porque há 6 coisas que Deus odeia e a 7ª ele abomina. Deus também odeia e ele também abomina. E o olhar altivo é alvo da ira de Deus. O salmista escreveu que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Resistir não é a soberba vem e o Senhor se protege. Resistir é o Senhor declarar o soberbo como seu inimigo. Você já imaginou Deus dizer a você, você é meu inimigo em razão da sua soberba? Irmãos, triste do homem que foi inimigo de Deus. Os inimigos de Deus, eles não vão sobreviver nenhum. Porque não tem ninguém que possa concorrer contra o Senhor. Não é uma luta onde um golpeia, o outro se defende, o outro golpeia e o outro se defende. Não é uma luta, não. Deus não tem inimigos à sua altura. Ninguém pode medir forças com o Senhor. Martin Lloyd Jones, um teólogo puritano famoso, ele vai dizer que Satanás é o diabo de Deus. Sabe o que é que ele está dizendo? O que o diabo faz, só faz porque Deus autoriza. Até o diabo, vai dizer ele, é o diabo de Deus. O raio de ação de Satanás é Deus quem diz, você vem até aqui, daqui você não vai passar. Você já se perguntou por que as ondas do mar não avançam? A Bíblia vai dizer que Deus disse ao mar, você virá até esse ponto e desse ponto você vai recuar. A Bíblia ensina que Deus delimitou o mar, como quem diz às ondas do mar, vocês vêm até aqui, é daqui para trás. E elas obedecem. Você acha que alguém mede forças com o Senhor? Davi então conclui, irmãos, no verso de número 14, apontando para Cristo, a redenção. Todo salmo aponta para Cristo, porque Cristo se revela de modo especial na Escritura, mas também Cristo está revelado de modo natural, ainda que não salvadoramente. Mas ele estava presente na criação.
pacto da criação. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Um diálogo entre duas pessoas, pai e filho. Ele estava presente na criação. A revelação natural está falando da existência do Criador. A revelação especial, além disso, ela vai apontar o Redentor. E esse efeito na vida do salvo, no caso aqui Davi agora, vai o levar. Não precisa nem dizer que um dos versículos que eu mais admiro na Bíblia é esse, né? Esse versículo eu sei de cor. Olha a conclusão de Davi falando sobre a redenção. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha e redentor, salvador meu. Percebeu? Cristo está presente tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Davi compreende que ele é salvo em razão do Messias, a saber, o nosso Cristo. Que Deus nos abençoe. Nos coloquemos de pé, irmãos, e vamos orar. Senhor, ajuda-nos a ter uma consciência cristã, a bem da verdade, e muitas vezes isso nos tem faltado. Temos nos apegado, temos nos deleitado, nos esforçado por aquilo que é visível e perene. Temos desprezado, Senhor, a Tua revelação especial, que ela é profunda e mais valiosa do que todo ouro depurado. Tenha compaixão de nós. Não nos puna em razão da nossa tolice e insensatez, mas converta o nosso coração do mau caminho. Ilumine a nossa mente e coração e nos dê sabedoria do alto e discernimento, para que amemos a verdade que a nós foi revelada. A nós trouxe vida, paz e alegria. Ajuda-nos a viver, Senhor, como salvos, não como ímpios. Como homens e mulheres que chegaram ao pleno conhecimento do Evangelho. E que não apenas admiram toda a ordem criada a glorificar ao Senhor, mas que em nossas vidas, no dia a dia, na nossa lida, glorificamos o Deus da nossa salvação. Ouve a nossa súplica e atende ao nosso clamor pelos méritos do nosso Redentor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre vós, hoje e para sempre. Amém.